Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo o alto índice de inconstitucionalidade das leis federais e estaduais julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O nosso entrevistado é o desembargador José Tarcísio de Almeida Melo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Almeida Melo, o senhor foi eleito agora recentemente como primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o biênio 2012 e 2014. Quais serão as funções do senhor e que expectativa podemos ter de mudanças no futuro do rumo do Judiciário Mineiro agora? A função importante da primeira vice-presidência, na minha visão, é cuidar da atividade fim do tribunal, que é a parte judiciária. O primeiro vice-presidente é o superintendente judiciário. O presidente é o líder da magistratura do Estado, ele fala em nome do tribunal, representa o tribunal. Então o senhor é responsável por fazer a máquina funcionar e bem. Isto, atividade fim. Então, a primeira preocupação minha é acabar com o papel e fazer o processo digital. Eletrônico. Processo eletrônico. Isso foi o que nós conseguimos fazer no TRE. Temos, então, uma experiência positiva e o Tribunal de Minas, o volume é maior ainda. Então, nós precisamos de acabar com arquivo morto e isso vai diminuir bastante a despesa pública. É de relevante interesse público. Esse é o futuro, então, do Judiciário também, como da administração pública como um todo. Quer dizer, a verdadeira reforma do Judiciário será eletrônica. E nós poderemos, muita coisa que a gente faz dentro do gabinete, a gente pode fazer à distância, usando esquema de telecomunicação, esquema de informática. Agora, como envolver o cidadão? A gente sabe que também nem todos os cidadãos estão preparados para esse mundo virtual, esse mundo eletrônico. Como melhorar o acesso à justiça, ainda que seja eletrônico? Olha, cada cidadão tem na sua comunidade, sua lan house, tem a facilidade de acesso gratuito e sempre pessoas mais experientes para poder orientá-los. No caso da justiça, do mesmo modo que ele confere alguma compra à distância ou o resultado da partida de futebol, ele pode trabalhar com a ajuda de pessoas da sua comunidade. Uma novidade que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está inaugurando ou reinaugurando, retomando, é a indicação de juiz de primeiro grau para funções de juiz do segundo grau, para substituir um desembargador. Como é que o senhor vê essa prática? Quando foi feita a reforma do Judiciário, eu acho que no intuito de aumentar o prestígio dos tribunais de Brasília e reduzir os de segunda instância e dos próprios juízes de direito, puseram contra os tribunais e os juízes uma norma de que as férias serão individuais. Na época, as pessoas até riram, que nós fomos maltratados. Eu até disse, não, férias individuais para o desembargador, para o juiz, ótimo. Ele escolhe. Então, escolhe o tempo. Agora, para a justiça, num caso de um tribunal, é péssimo, porque o tribunal está sempre funcionando desfalcado. Tem sempre um desembargador de férias, né? Sempre. Então, você faz as contas, 20% do tribunal está de férias. Isso afeta o quórum? É claro, o quórum e a jurisprudência, porque há uma oscilação de composição muito forte, e isso atrapalha toda a produção do tribunal. Há adiamentos. Até os advogados reclamam muito disso também, porque eles não podem sair de férias, descuidado. E aí há um outro jogo de empurra. Quem que inventou isso? Né? Filho feio e não tem pai. Então, continuam a discutir, mas não é o que interessa, precisa de resolver. A gestão é que resolve, né? Agora, o que aconteceu de importante? É que o presidente do tribunal, o desembargador Cláudio Costa, que está terminando uma excelente administração, o Cláudio Costa, ele convocou o juiz mais antigo, o decano da primeira instância. É sempre assim? O critério é o mesmo da promoção? É o mesmo... Não. O critério é o critério do bom senso do presidente. No caso, ele chamou o decano mais antigo para ser o primeiro a fazer essa composição de substituição numa situação em que a 9ª Câmara Civil do Tribunal, que é de 5 membros, estava com 3 vagas. Não podia funcionar. E quais são as funções desse juiz substituto nessa composição? Plena. Ou seja, o juiz substituto ele fica como desembargador e eu tenho esperança de que essa medida agora, que foi isolada e que já não se praticava aqui em Minas, em São Paulo existe um quadro de juízes substitutos
que agora, a partir de agora, o decano e também aqueles que ficam remanescentes na lista de promoção, eles sempre sejam aproveitados como substituto no tribunal, para reduzir esse desfalque na composição do tribunal. Isso funciona como uma espécie de estágio para esse juiz amanhã virar desembargador. Mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Eu gostaria que antes eu fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Livro de muito bom gosto que me foi indicado, não estou fazendo merchandising não, mas o senhor Van Damme tem uma livraria antiga aqui que ele faz boas indicações. Então, um que recentemente eu pude ler é o romance Equador, que é elaborado por um escritor português, Miguel Sousa Tavares, e que retrata acontecimentos que eu diria políticos e épicos de Portugal antigo, no que se refere às ilhas de São Tomé e Príncipe. Então é muito interessante, que mostra um filho de gente rica sendo chamado para servir ao rei e as dificuldades que ele teve na colônia da ilha, na costa da África. E variando, já que vocês me deram liberdade para a indicação, o Ministério Público de Minas Gerais, que tem sido combativo e altaneiro, acaba de lançar um livro interessantíssimo de divulgação do patrimônio cultural de Minas Gerais, que é A Fazenda do Laranjo, que mostra coisas que a gente não sabia que estão em Minas, de alto valor cultural, na região de Pompéu. Pompéu tem sido muito chamado para o carnaval, mas tem um relicário precioso em termos de valor histórico e cultural. Muito bem, boas indicações, obrigado por elas. Então, agora, doutor Almeida Mello, voltando à questão da indicação de juiz de primeiro grau, substituto para o segundo grau. Isso funciona como uma espécie de estágio para esse juiz que amanhã pode vir a ser um desembargador? Sem dúvida. Com a extinção dos tribunais de alçada onde se fazia estágio, esse é o caminho natural. E mais do que isso, é uma forma de aumentar a integração entre os juízes de segunda instância com os de primeira instância, porque os juízes de primeira instância são os verdadeiros formadores do direito. Eu não sei Convivem próximo com o cidadão, né? Isto. Se você, por exemplo, der valor ao que acontece na jurisprudência do primeiro mundo, no chamado direito consuetudinário, direito feito pelos costumes, você verá que lá não existe imposição das cortes superiores sobre os juízes. Os juízes que as cortes adotam, o direito que as cortes adotam, ele brota da primeira instância. E a prerrogativa é a independência de julgar, né? Sem dúvida. Doutor Almeida Mello, agora essa questão aí das férias, o senhor falou há pouco, e férias individuais ou coletivas, o Conselho Nacional de Justiça não já deliberou a respeito do assunto, dando autonomia ao tribunal de escolher a forma de... Não, o Conselho ele aceitou que a interpretação de férias coletivas fosse ao critério dos tribunais, mas o Supremo Tribunal Federal cassou essa decisão do Conselho. Veja que são dois órgãos bastante próximos e eles não se entendem numa matéria tão importante Presidido como essa. pela mesma pessoa. Isso. Muito bem. Pois bem, nós entrevistamos aqui o desembargador José Tarcísio de Almeida Mello, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eleito agora primeiro vice-presidente do Tribunal para o biênio 2012 e 2014 e toma posse nesse mês de junho. Obrigado pela entrevista. Meu caro Orion, sempre é um prazer. Eu espero que eu tenha deixado juridiquês e falado com o povo, porque realmente a justiça, para ser democrática, além de fundamentar bem as decisões dela, prestando contas ao povo, deve ser itinerante, sempre chegando ao povo. E nesta época de comunicação social, a televisão é o melhor veículo para nós nos tornarmos ainda mais democráticos perto do povo. Bom, nós é que agradecemos. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.